E a gente começa, então, a nossa pauta do dia hoje com o candidato a prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy. Seja muito bem-vindo, Billy. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa sabatina. Mais uma vez, a gente faz a mesma pergunta, você já teve aqui uma vez, né? A gente questionou, gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre por que retornar à cadeira de prefeito de São Vicente. Roberta, eu agradeço a pergunta de uma forma até reiterada e eu peço até permissão para o Vitor, porque o Vitor, com muita elegância, até de uma forma dura e correta, me perguntou, Billy, não é um contrassenso porque você não foi para a reeleição, até emendando a sua pergunta. Esses microfones, eles são abertos, né? E vocês, republicanamente, abrem para todos os candidatos. Só Deus pode medir quem mente, quem tem um comportamento mais ético, né, ou ético. E assim, eu tenho aquela passagem que eu comentei na vez passada, eu não quero, de uma forma alguma, trabalhar com emoção daquele que nos ouve e alguns que nos assistem também. Mas assim, o rei Salomão, ele, quando chegou aquelas duas mães, que só tinha uma criança, um bebê, porque morreu o outro, e elas falaram, é meu, e o rei Salomão chegou e falou, guarda as partes, a criança no meio. E aí a mãe verdadeira falou, não, entrega para ela. Aí o rei Salomão falou, não. A mãe verdadeira é essa que não deixou partir a criança. Se tinha na minha época, Roberta, uma proposta que então, na época, governador que ia assumir a cadeira de governo do estado mais importante, o segundo maior orçamento da União, que é o estado de São Paulo. Se o seu filho, deputado estadual, se o seu cunhado, que é o atual prefeito, com uma proposta de transformar São Vicente em Dubai, como eu disse no passado, eu coloquei minha violinha embaixo do braço e fui para o meu cantinho, esperando enquanto cidadão, não fazendo a política do quanto pior melhor, enfrentando fake news, estudando na Fundação Getúlio Vargas, os maldosos falando em lugares que eu nunca fui, Roberta, por exemplo, que eu tinha igreja, casa, café em Miami, em lugares que eu nunca fui, e coloco, como eu já coloquei, meu passaporte várias vezes à disposição. Então, assim, hoje nós estamos de frente para um governo que fez empréstimo num valor futuro de 60 milhões, que o Vicentino vai pagar em 9 anos, a parcelas de 650 mil reais, não pagou coleta de lixo durante 12 meses, tá? Eu não deixei vencer a terceira fatura, e ele não pagou 12 meses de coleta de lixo, 35 milhões que o Vicentino deve de coleta de lixo. Fez uma PPP absurda, insana, dos pronto-socorros que, ano, 60 milhões de investimento ou gasto, porque investimento, claro, para a saúde, mas nós não temos esse dinheiro para o pronto-socorro, tanto da Vila São Jorge, que na sexta-feira, naquela chuva razoável, com a maré baixa, o cidadão não tem acesso ao pronto-socorro aquático da Vila São Jorge. Então, só de aluguel da Vila São Jorge, ano, 2.340.000 reais só de aluguel. Quando você soma a despesa de insumos e RH, dá os dois somados 60 milhões ano. Então, eu me sinto na obrigação, Roberta, apesar de virtudes e defeitos, que é o meu caso, mas de dialogar com a sociedade. De uma forma insana, de uma forma irresponsável, o atual prefeito mente a todo tempo e eu estou aqui de volta para dialogar com a sociedade. Prefeito, então só para ver se eu entendi a linha de raciocínio do senhor. Comparando 4 anos dessa atual gestão e 4 anos do senhor, o seu governo foi melhor que o atual, é isso? Eu não tenho dúvida, e os números mostram, Vitor, eu assumi a cidade com 1,6 bilhão de dívida, reconhecido por ele, 487 milhões, ele decretou calamidade pública, eu tinha que ter decretado o quê? Colapso financeiro?
Ele jogou para a torcida. A relação que ele teve com os sindicatos não foi a mesma que eu tive. Ele fechou a empresa Codesave. Eu atrasava 5 dias o salário, o Vale Transporte, o mundo acabava. Ele fechou a Codesave a toque de caixa, cujo qual eu dei sobrevida à Codesave, quando eu cancelei o PIS e COFINS, foi uma ação do meu período, só que eu não jogava para a torcida. Ele joga para a torcida o tempo todo de uma forma... muito, muito leviana, mas eu discuto item por item com ele. Gostaria que ele tivesse aqui do outro lado, como teremos aí previsto 2 debates, que teremos uma oportunidade razoável para debater frente a frente. Os meus indicadores, Vitor, são infinitamente melhores que o dele, só que eu não consegui mostrar, infelizmente. E aí, me permite só mais uma, Roberto? Deve. Aí eu passo para Roberto. O que a gente mais ouve, prefeito, quando fala com a população na rua, é o seguinte: então por que o Billy desapareceu, sumiu durante 3 anos e meio e agora reapareceu na época da eleição? Aí eu transfiro essa pergunta que a gente ouve muito nas ruas para o senhor. Onde estava o Billy e por que voltou agora? Perfeito, Vitor. Eu disse minutos atrás, eu fui estudar e não faço a política do quanto pior melhor, Vitor. Tinha as esquinas estratégicas que há setores da oposição sujavam as esquinas com sofá, com geladeira. Tinha pessoas pagas semanais. Ele não pagou 12 meses de coleta de lixo. Ironicamente, justamente no ano que o cunhado dele estava no governo do estado. Eu tive que fazer um TAC, termo de ajustamento de conduta, já embutindo a fatura de dezembro, e eu deixei para pagar 2 milhões em janeiro, e 2 milhões em fevereiro, mas a fatura de dezembro que vencia em janeiro. A mesma empresa, acredito que a licitação foi correta, mas a mesma empresa fez a primeira fase da reforma da ponte. Então, nos intramuros, nos bastidores, que Deus tenha de misericórdia, mas assim, é difícil numa relação suja, numa relação que você derruba um gigante, ele se levanta um Godzilla, por eu ter derrotado o filho do ex-governador no primeiro turno, essa dor ele leva para o resto da vida. E eu fui perseguido, boicotado e humilhado o tempo todo, apesar dos meus defeitos também. Mas foi muita deslealdade de setores do sindicato. Quando eu falo sindicatos, servidores públicos, Codesave, Associação dos Médicos, da Assistência Social, eu gostaria que a gente discutisse não só esse período, porque é aquele desafio de neurolinguística. Branco, 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 o cidadão, a vaca bebe leite. Não, a vaca bebe água. Então, eu sofri demais, cara, a história negro da lagartixa na parede. Olha, tá sujo a cidade. Eu não consegui o VLT, por exemplo. Foi no meu período. Os 2 viadutos da Imigrantes foi no meu período. A grande reforma total da Ponte Pênsil foi no meu período. 220 ruas asfaltadas, entre ruas, avenidas e trechos. Foi no meu período, reformei de pequenas reformas, unidades de saúde, unidades de escola. 1.000 metros quadrados estão reformados no Hospital São José. Né? Aquela imundície que era o repouso do CREI, hoje está na ala E do Hospital São José. A retaguarda do coronavírus do Hospital São José, num padrão fantástico, sem R$1 do dinheiro público, foi uma reforma que eu fiz no Hospital São José. Mantive muitas conquistas dos servidores. Não aumentei o PTU em 4 anos e pedi no último ano, que espero que ele esteja em bom lugar, pedi ao prefeito Tessa, eu falei, não aumente o PTU, porque eu vou assumir em janeiro. Na primeira oportunidade, o atual prefeito aumentou o IPTU em 20% acima da inflação. Eu consegui segurar só apenas a correção pelo IPTU, do IPTU, apenas pela inflação. Então, assim, são vários e vários itens, Vitor, que a gente tem um diálogo sadio. Agora, claro, o cidadão vê a cidade suja, uma proposta de transformar São Vicente do Pai. Eu me retirei. Estudei, assim, os porteiros do prédio onde moro, desde 2005,
ficava constrangido, porque eles moram, né? São 12 funcionários, o prédio que eu moro, na Pero Correia, desde 2005, desde 77 São Vicente. Falava, Billy, eles me perguntam, às vezes, meu vizinho, não, eu vejo o seu Billy todos os dias. Então, meus amigos de faculdade, de curso, de pós-graduação, falam, pô, Billy, eu acabo te defendendo, porque, não, mas, pô, ele senta do meu lado, na carteira ao lado. Então, assim, eu não faço e não fiz e não farei a política do quanto pior, melhor. Isso não é nem virtude, é obrigação. O senhor mencionou que o senhor recebeu a prefeitura, né, com uma dívida muito grande. Sim. A tendência é que isso se repita agora em 2021, né? Muito bem observado, uma coisa maluca, porque ele deve uma fortuna de coleta de lixo, fez um empréstimo no valor futuro de 60 milhões. E o que é interessante, a Roberta, Vitor e a todos que nos ouvem e assistem, qual é a preocupação? Por exemplo, dentro desses 60 milhões está a reforma do Dondinho. Só que o Dondinho, daqui a um ano, precisa reformar aquele absurdo que ele está fazendo das bacias do Cachapoã, que eu tentei retomar as obras de 2008, as planilhas do Cachapoã é de 2008. A segunda colocada não aceitou, eu chamei a terceira colocada, tocou por um período a obra da reforma. De 2008, eu assumi em 2013, ele de uma forma leviana, ele fala obras atrasadas sim, obras atrasadas, algumas no meu período sim, mas o grosso das obras atrasadas é antes da minha pessoa, né? A questão das bacias do Cachapoã é de 2008. Aí ele fez um empréstimo. Faço um desafio a quem nos assiste e que nos ouve. Passe na Alcides de Araújo e passe na Lorival Moreira do Amaral para ver o nível da obra. O próximo gestor vai ter que resolver esse absurdo, e agora com empréstimo, uma obra péssima, assim, uma coisa absurda de mal feita, que a dolo, porque ele sabe que está errando, a equipe dele sabe que está errando. Eu fiz essa denúncia também da PPP, dos prontos-socorros, porque de uma forma absurda, ele está tocando essas obras no empréstimo, Roberta, de 60 milhões de um valor futuro. Entendeu? Uma coisa que o Vicentino vai sofrer barbaridade nesses próximos anos, infelizmente. Agora, Billy, tomando então isso que o senhor acabou de falar, né? A gente pode ter então o mesmo cenário em relação à dívida. Aí você me disse que nesse período, então, o senhor estudou. O que torna esse Billy de hoje melhor do que o Billy da gestão anterior, para que a história não se repita, senão Perfeito. A gente já sabe o final da história. Perfeito, Roberta. Você com esse seu brilhantismo jornalístico, que é o caso do Vitor também, e eu não preciso estar jogando confete, né, na capacidade jornalística de vocês e bastante institucional. Roberta, eu tenho meu plano de governo, depois eu até mando para a assessoria aqui do programa, ele tem uma folha com 2 páginas, mas assim, de uma responsabilidade, porque eu já sentei na cadeira. Se nós não reduzirmos, Roberta, a inadimplência de IPTU do nosso município, quando eu falo redução de IPTU, Vitor, não é aumento de imposto, é redução de inadimplência, Índices antes da pandemia, área continental, 73% de inadimplência. Ilha, 50% de inadimplência. Eu sei que quem está nos assistindo e nos ouvindo fala, mas eu não tenho prazer de pagar. Eu não estou podendo por conta da crise do coronavírus, ou eu estou desempregado há 10 anos. Eu sei que o cidadão tem os seus problemas pessoais, no orçamento mensal, sem sombra de dúvida, mas se nós não reduzirmos essa inadimplência, eu vejo cada absurdo nas redes sociais, em especial do atual prefeito, mas tem um determinado candidato que ele joga muito bem para a torcida, tem uma boa formação acadêmica, mas ele tem botão de solução para tudo, mas não tem dinheiro para tudo. Na realidade, o cobertor está cobrindo só o rosto. Tem que cobrir o corpo todo da cidade, está cobrindo só o rosto. Então, Roberta, redução de inadimplência, 10 secretarias, 50 cargos comissionados e outros 100 funcionários de carreira
assumido isso no plano de governo com uma carta de renúncia se eu não cumprir. Buscar a implantação do ISO 9000, claro que em algumas vertentes, 14.001, das secretarias como um todo, mas o dever de casa precisa ser feito. O cidadão vicentino terá uma plataforma digital, sem gerenciar cargos comissionados. O próprio vicentino será o síndico de cada bairro. Cada bairro terá os síndicos. Quais são os síndicos? O próprio vicentino, através de um aparelho celular ou do seu computador, nessa plataforma digital, que já está à disposição, claro, através de protótipo, www, Plataforma das Conquistas, aonde o cidadão monitorar tudo que entra, tudo que sai. Mas eu faço um alerta ao vicentino. Não se espante. Eu serei o zelador, eu não serei o síndico nem o cínico. Nem o síndico, nem o cínico. Os moradores apresentarão alternativas, mas eu vou mostrar para cada bairro, falar, olha, Dona Maria, seu José, ou quem quer que seja, através de plataforma digital, falar, olha a situação do seu bairro como está. Claro, essa conta ela tem que ser dividida. Mas, Roberta, sabe quantos vicentinos em potencial, usando a rede pública de ensino e de saúde, 210 mil vicentinos não contribuem com R$1. Então é difícil fechar essa conta. Nós temos culpa, os governantes. Eu fui prefeito. Os que me antecederam também. Parece que o Billy é culpado dos 500 anos. Mas tem 210 mil vicentinos que geram 1 quilo de lixo em média por dia. 70% desses 210 é os que mais utilizam a rede pública de ensino e de saúde, e a gente não fecha essa conta. Eu fui estudar, aí você fala, Billy, mas por que você inventou a roda? Eu não inventei a roda, mas você estava num turbilhão de problema, você, no meio daquele problema, você não conseguia falar. E eu tenho tentado falar, e os seus microfones, Roberta, quando eu falo os seus aqui, dessa instituição tão conceituada, tem ajudado nesse sentido. Através das redes sociais, eu tenho tentado falar. Eu não tenho link pago ainda, nesses próximos dias, talvez eu pague algum link nas redes sociais, mas você percebe como é que está o estilo da minha campanha. O atual prefeito tem quase 20 partidos políticos, já está loteado. Acredito que ele não terá êxito no processo eleitoral, mas uma coisa absurda, uma coisa maluca que vem acontecendo. E cabe a mim, com os meus defeitos e virtudes, dialogar com vocês jornalistas e a sociedade que nos ouve. Só para sintetizar, então, acho que para ficar claro para o nosso ouvinte, prefeito. Pois não. O senhor tem criticado muito esses 4 anos da atual gestão. Sim, tem criticado. Por que a sua candidatura é melhor, então, do que a dos demais concorrentes? Vitor, eu acabei de dizer, eu sou o único que conheço o verso do avesso, do avesso, do avesso desses números. O prefeito maquiou. Em julho, foi matéria jornalística, em julho de 2016, eu convidei os 10 candidatos, Roberta, os 10 candidatos aí ao gabinete, eu não fui para a reeleição, e eu chamei todos os 10 candidatos. 7 estiveram presentes, e eu abri os números. Pede para o prefeito abrir os números da PPP dos pronto-socorros, pede para o prefeito abrir os números do empréstimo no valor futuro, pede para o prefeito falar quanto que ele deve de coleta de lixo. A Roberta falou, o futuro econômico do município é devastador. Se nós não reduzirmos essa inadimplência e a luz fica no meio do túnel. Porque, Roberta, nós temos uma previsão de IPTU ano em torno de 220 milhões de reais. IPTU ano. Ou seja, cada 10% é 22 milhões a mais no orçamento. Se nós, Roberta, temos na ilha 50% de inadimplência, no continente 73% de inadimplência, isso é muito sério, isso é muito grave. Nós temos que expurgar, nós temos que espantar essas falácias, em especial do atual prefeito. Vai ter que ter um prefeito com sangue nos olhos, de gestão, de fechar uma máquina, uma boa parte desmotivada, porque me faz lembrar aquela fala do Vampeta, na época do Flamengo,
Nós fingimos que estamos jogando e o Flamengo finge que nos paga. Por exemplo, Roberta, a Codesave entrou para a prefeitura de uma forma irresponsável, contábil e jurídica. Só que o base dos funcionários da Codesave, os auxiliares gerais, é R$ 1.800. O base da prefeitura é R$ 1.100. Então já há uma animosidade interna muito grande dos servidores que acabam batendo nas nossas portas. Eu estou dando um exemplo de um caso de auxiliar de serviços básicos, mas de uma forma em geral. Por que está tudo meio embaixo do tapete? Porque ele tem uma relação muito forte com setores de uma forma em geral. Eu fico imaginando, quando aconteceu a reeleição da Dilma, os gastos com a Copa e com as Olimpíadas, o Petrolão apareceu. Na época do Lula apareceu o Mensalão. Eu fico imaginando o que vai acontecer depois desse processo eleitoral. Né? É uma coisa maluca, uma coisa muito perigosa e assim, se não tiver alguém preparado, porque não é só preparado na gestão, é preparado emocionalmente. Eu tenho pós-doutorado na humilhação, eu tenho pós-doutorado na calúnia e na difamação, porque assim, você falar bonito, você dizer que vai fazer, na primeira batida na sua porta, se não tiver equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual, que muitos não têm, não é para qualquer um para sentar naquela cadeira. Eu me sinto na obrigação de dialogar, não sou o Salvador, não sou candidato a Marte. Se o Vicentino não ajudar a redução da inadimplência, deixando claro, Vitor, eu não estou falando em aumento de impostos. Nos últimos 32 anos, eu fui o único prefeito, do Reis até a presente data, de não ter aumentado o imposto, a não ser a correção da inflação. Entendeu? Agora, outro dia, Roberta, perdão ser longo, eu encontrei um determinado colega, empresário e político. Aí ele falou, mas você vê, você não teve capacidade de fazer empréstimo. Eu não tive, porque eu não faria empréstimo. Nós aprendemos na economia, Roberto, uma expressão no inglês, score. Score é pontuação. Por que o atual prefeito conseguiu o empréstimo? Que conseguiu, apesar de combalido, apesar de destruído o orçamento, numa situação melhor do que eu peguei. Né? Ele fala tanto do Cadim. Cadim é o Serasa, né? Eu sei que vocês jornalistas sabem. O Cadim, a prefeitura embaixo de lixo e tal, como eu também recebi numa dívida astronômica, deixei menor para ele, mas ele conseguiu fazer o empréstimo porque a situação, o score, a pontuação econômica do município estava menos pior do que eu recebi. Ele conseguiu o empréstimo. Graças a quem? Ao meu esforço. Quem deu sobrevida à Codesave foi eu. Então, assim, eu gostaria muito eu já tinha feito alguns desafios para debater tete a tete com ele. Faço até um apelo a quem nos ouve e quem nos assiste, com a sua permissão, Roberta, Vitor, digite 14 no dia da eleição para abrirmos essa caixa preta, mas de fato com quem conhece o orçamento. Eu tenho obrigação de abrir. Só para vocês terem ideias, ativos e inativos, a primeira massa e segunda massa, para o Instituto de Previdência, eu não estou falando o salário dos servidores de carreira, 10 milhões de reais por mês. A primeira massa é os aposentados e a segunda massa é o que você provisiona para manter as folhas atuariais, para manter o orçamento da Caixa, do Instituto, para poder pagar o salário dos aposentados. São números que assustam. Eu estou dando um item. A folha de pagamento da prefeitura, dos servidores de carreira, é perto de 30 milhões de reais. Né? Nós estamos arrecadando aí em torno de 48 milhões de reais. Então, assim, os números são assustadores. Tá? Eu faço um alerta a todos os vicentinos, né, deixando claro os desafios que eu enfrentei. Roberta, saiba que eu tenho consciência o que é 1º de janeiro. Eu tenho consciência que é o feriado, é a posse, mas eu tenho consciência o que é 2 de janeiro, que é uma coisa maluca. Você tem que manter as portas abertas, as escolas estão fechadas, não estou nem falando por conta do coronavírus, mas toda a rede pública de saúde, você tem que ter as portas abertas. E assim, numa inadimplência extremamente alta, e os candidatos só falando de gasto.
Gasto da educação, gasto disso, gasto daquilo. Ah, segurança eu vou transformar em vídeo monitoramento, tá bom. Quem é que vai pagar? O governo federal ajuda? Ajuda com dinheiro carimbado. Olha, isso é para a saúde, é especificamente para a saúde. Veio o recurso da ponte, foi especificamente para a ponte. Então, assim, recursos de pagar custeio é o nosso recurso, é o IPTU e o ISS, cujo qual nós estamos bastante combalidos. Como o senhor falou, prefeito, o senhor não inventou a roda. Sim. É natural que diante de períodos de dificuldades financeiras, corta gastos, aumenta receitas. Isso é natural. O senhor falou entre cortar gastos, diminuir o número de cargos comissionados, de secretarias e de aumentar a receita, reduzir a inadimplência de IPTU. Então, só para ficar claro, o que seria esse, mais especificamente, reduzir a inadimplência do IPTU? Como é que o senhor seria capaz de fazer isso hoje? Porque não é um problema atual, é um problema histórico de São Vicente, a arrecadação do IPTU. Brilhante. E, por outro lado, quando a gente fala da questão das despesas, muitos desses empréstimos já estão efetivados. O senhor tem citado muito a questão do pronto-socorro, que é uma PPP. O senhor romperia esse contrato, esse convênio? Enfim, eu queria que o senhor fosse mais didático assim, nessas definições. O que é aumentar o IPTU, reduzir a inadimplência do IPTU, como isso seria possível e o que é essa questão de ajuste das contas? Agradeço a pergunta, Vitor. A plataforma das conquistas, é onde o cidadão, plataformadasconquistas.com.br, é um protótipo apenas, né? Porque nós não temos os números oficiais. Todo cidadão, independente se está em dia ou não, se cadastra com a conta de água ou a conta de luz ou o carnê de IPTU através da sua inscrição cadastral. Olha, eu tenho aqui um pedacinho, eu tenho só o cartão SUS. Você se cadastra através do cartão SUS. O cidadão vai monitorar, porque uma das insatisfações do cidadão, inclusive também no meu período, é ver, olha, eu pago, mas eu não vejo retorno, eu não vejo melhoria. A minha esperança é o que o Vicentino, eu assumo já esse compromisso, está no meu plano de governo de não aumentar o IPTU, a não ser a correção da inflação. Tá? Então, a plataforma das conquistas, você, cidadão vicentino, vai ter o controle diário e mensal, daquilo que está entrando e daquilo que está saindo. Agora, essa gestão, como eu disse minutos atrás, eu estarei zelando e os moradores, o vicentino será o síndico. Eu vejo com muita dor a situação do município como um todo, cujo qual eu já fui prefeito, mas assim, a gente tem que dialogar. São 50% na ilha de o Ilha Pochá, Vila Valença, Centro, 50% de inadimplência. E tem coleta de lixo diária. Em tese, a situação econômica desses bairros tem uma situação econômica melhor. Todos os bairros, em média, 50% na ilha e no continente, em média, 73% de inadimplência. Nós precisamos que o vicentino entre, abra os números e fala, olha, aqui, nós estamos na Vila Margarida, nós estamos na Vila São Jorge, ou no Jardim Guaçu, ou no Maitá, no Rio Branco, Parque das Bandeiras, não importa. Fala, vamos discutir, vamos dialogar. Olha a situação do seu bairro. Ah, não, mas vocês não fazem, são ladrão e tal. Vamos discutir, vamos exaurir as dúvidas, mostrar olho no olho, através da plataforma das conquistas, o cidadão vai estar apontando as melhorias como um todo. Então, a minha esperança é que o vicentino, de dentro do orçamento, verdadeiramente participativo e não mentira, e não engodo, porque será um orçamento verdadeiramente participativo, que o vicentino vai apontar. Uma boa notícia, qual é, Roberta? Qual é o deadline disso? Quando nós reduzirmos para 30%, a média Brasil, Roberta, é 20%. A média Brasil é 20%. Eu estava ontem com um dos assessores, né, do prefeito vizinho. Ele falou, por exemplo, virtudes, tá, elogios. Falou, olha, aqui na Praia Grande não chega a 12% de inadimplência. A média Brasil é 20%. A média, São Vicente, quando você faz a média ponderada, ilha e continente, chega a 60%. Então, é um diálogo que nós precisamos ter. E o vicentino precisa entrar. Então, Vitor, a cada 10%,
a cada 10%, aporta sem carimbo, assim, é dinheiro corrente no orçamento, 22 milhões a cada 10%, aonde o vicentino vai controlar. Né? Isso é dinheiro público. Através da plataforma digital, ele vai controlar o que está entrando e o que está saindo. Então, assim, é um desafio, mas eu tenho esperança. Como você disse, eu disse minutos atrás, eu não inventei a roda, mas há anos, São Vicente ensaca fumaça e enxuga gelo. Roberta, até 1990, sabe o que se destaca em São Vicente? Até 1990, peço permissão, não quero fazer merchandising, o Carrefour. O Carrefour é o destaque da economia vicentina até 1990, o Carrefour. Então, a cidade tem uma característica econômica muito ruim. E nós gestores, eu que já fui, e os outros que passaram, não tivemos essa preocupação. E hoje eu volto em cena para discutir e dialogar com a sociedade. Billy, eu queria tocar num outro ponto aqui. Você teve o pedido de candidatura negado pela Justiça Eleitoral, é isso? Como é que está essa questão? Então, Roberta, agradeço a pergunta. Quando vereador, eu votei a favor das contas do ex-governador e ex-prefeito, que foi prefeito aqui, senhor Márcio França. Eu, enquanto prefeito, conduzi para que aprovassem as contas do prefeito Tércio. O nosso cobertor, ele é curto. O Tribunal de Contas tem o seu papel institucional, tem o seu papel que tem que fazer, claro que o seu papel. Só que assim, Roberta, um exemplo. Eu estava na Escola José Meirelles, no fundo do Quarentenário, tinha 1.500 alunos e o Tribunal de Contas falou, olha, tem que fazer concurso público. Só que o meu limite prudencial já estava estourado. Entre cumprir uma determinação do Tribunal de Contas e manter as portas abertas, eu preferi manter as portas abertas da escola. Por exemplo, o IPVA da ambulância. É uma improbidade administrativa que você não pagou. Eu peguei um período muito ruim da economia. Depois que acabou o pão e o circo, da Copa do Mundo e Olimpíadas, apesar das 4 contas ter sido rejeitadas tecnicamente não há dolo em nenhuma das ações junto ao Tribunal de Contas. Qual é a minha esperança? Eu não tenho condenação em primeira instância, muito menos, claro, que em segunda. Eu acredito que a gente consiga a autorização do Tribunal Regional Eleitoral. Temos ainda um recurso ao TSE, mas estamos esperançosos de resolver já no Tribunal Regional Eleitoral. Então, assim, não tem dolo, não tem malversação do dinheiro público, não tem má-fé, apesar de não ser virtude, e sim obrigação, mas eu estou bastante confiante com o registro da candidatura. Billy, a gente estava falando no bloco anterior e um dos pontos que você falou é que não vai fazer falsas promessas. O que é possível, então, prometer dentro dessa realidade que a gente tem hoje de São Vicente? E sim, mas aí é que está, Roberta, Vitor e aqueles que nos assistem e nos ouvem. Eu tenho travesseiro, né? Meu lado esquerdo tem um coração, eu tenho família. Eu já passei naquela cadeira. Né? Eu quero ser cobrado daquilo que eu assumi. Né? Eu não quero ser cobrado daquilo que o cidadão está falando a esmo. Não é virtude, mas quando você põe a cabeça num travesseiro, aqueles que deitam num travesseiro de uma forma normal, com a sua convicção de fé, com aquilo que consumiu ou não consumiu antes de dormir, né? Às vezes as pessoas são dopadas de uma forma nas opções das pessoas, ora com álcool, ora com isso, ora com aquilo, que não é o meu caso. Então eu tenho um travesseiro e vou deitar de uma forma sana, acordo sano e com gente na porta, ora cobrando melhorias, ora cobrando benefícios. Então eu preciso ter responsabilidade, não é virtude, é minha obrigação. Quando eu falo em reduzir a máquina, quando eu falo de ter apenas 10 secretarias, apenas 50 cargos comissionados, incomoda muita gente. Sabe quantos adesivos
eu tenho em carros, sabe quantos panfletos, eu faço um desafio a você e a você, Vitor, ou quem está nos ouvindo ou assistindo, vocês viram ser entregue ou no chão? Nenhum. Porque eu conheço disso, a minha relação com a Câmara será a mais institucional e responsável possível. Mas não dá para lotear, tem candidatos a vereador, ou até vereador que já tiveram mandato, que já venderam os 2 assessores, olha, eu vou ter 10 cargos, e assim, essa conta para na mesa do prefeito. Eu já estou anunciando que só terá 50 cargos comissionados de pessoas comprometidas em ajudar a máquina a tocar. Entendeu? Não é, mas é que eu já sentei, eu não loteei a prefeitura, que infelizmente o atual prefeito teve o apoio do Michel Temer, do seu partido, o cunhado dele gerenciou R$1 trilhão em 4 anos. R$1 trilhão em 4 anos. O que veio para São Vicente? Já basta o que prometeram de transformar São Vicente em Dubai, mas assim, quando precisamos de um socorro para reformar a primeira fase, foi o governo federal que estendeu. E o cunhado dele sabia dos problemas da ponte. Então, assim, não vou fazer promessa, preciso que o vicentino ajude a reduzir a inadimplência assim. Tenho o compromisso de não ter cargos comissionados no limite de 50 e um compromisso com renúncia. Se algum cidadão chegar e falar, olha, você está com 51, eu renuncio no dia seguinte. Então, assim, eu já passei. Roberta, eu tenho travesseiro e eu vou deitar sem doping. Eu vou deitar no meu travesseiro e acordo bem, apesar dos desafios, mas eu não acordo dopado e não vou dormir dopado. Prefeito, os institutos de pesquisa, o senhor já criticou muito há 8 anos, na verdade, né, quando foi candidato a prefeito. Os institutos de pesquisa dão o senhor lá embaixo. O senhor vê uma manipulação, uma dificuldade de penetração na mídia, ou o senhor vê que agora é que a candidatura do senhor vai começar a ganhar corpo? Enfim, como é que o senhor prevê uma virada nessa tendência que hoje parece tão dividida em 3 candidatos? A sociedade, eu não digo aqueles que estão nas redes sociais para ofender, para desarticular e até de uma forma caluniosa ou até muito maldosa até, né? Esquecendo que todos têm família, né? E ofende de uma forma porque está defendendo o seu pão. Ora o salário é 2 mil, ora 3 mil, 5 mil ou 11 mil, que é o padrão dos cargos comissionados da prefeitura. Então a gente percebe cidadãos usando de fake, ora para denegrir e ofender a imagem dos outros. Então a gente tem dificuldade mesmo. A sociedade como um todo está enojada com a classe política. Aqueles que falam e jogam para a torcida acabam agradando. Eu espero, nesses próximos debates, um programa como hoje, que tem um conceito, tem assim, um bom alcance, de dialogar. Repito, plataformadasconquistas.com.br. É a solução para São Vicente, sim. Sobre as pesquisas, Vitor, eu respeito quando elas são sérias. Nós temos esse problema no Brasil, não é só na nossa região. Né? Nós temos um problema no Brasil. Já era um instituto, já era para estar falido. Né? Ele sempre me colocou longe e eu ganhei no primeiro turno. Né? Eu nunca fui bom de pesquisa, eu sempre fui bom de urna. Né? Eu tenho um voto silencioso. Nas 6 vitórias que participei, das 6 campanhas, 6 vitórias que tive, por misericórdia de Deus e bondade do eleitor, eu nunca aparecia bem nas pesquisas, não só de prefeito, como para a Câmara de Vereadores. Eu tenho muita esperança, né, de, no dia da eleição, o cidadão votar 14. Vamos falar um pouquinho de propostas, então, Billy? Falar sobre educação é um quesito que a gente tem que dar bastante atenção agora, principalmente nesse próximo ano. O que você pretende fazer em relação à educação? A gente pode pensar numa ampliação de unidades educacionais, sistema híbrido, o que está na sua mente? Então, Roberta, a educação, né, apesar do Tribunal de Contas pedir para suspender, mas eu fui o único prefeito da região a pagar o 14º salário dos professores. Claro que no último ano tivemos dificuldade,
Mas assim, a classe, né, os profissionais da educação estão desmotivados. Imagina como será a retomada das aulas depois coronavírus. O cidadão se sente inseguro nas unidades escolares, como sentia na minha época, só que agora está mais. Tem uma boa parte que tinha um quadro de depressivo e agora está mais, né? Então, assim, nós precisamos dialogar de uma forma constante com os profissionais da educação como um todo. Não é só reforma de escola, não é só melhoria salarial, apesar de estar bastante defasado o salário dos profissionais da educação, mas nós precisamos dar ânimo para os profissionais. Insisto, Roberta, precisamos ter recurso para dar segurança através de vídeo monitoramento, melhorar o base do salário dos profissionais da área da educação, melhorar as unidades como um todo, mas precisamos ter recurso, porque eu posso muito bem falar, agradar quem está nos ouvindo, como é o caso de alguns candidatos, só que não mostra. Nós temos dificuldade de fechar essa conta. Eu vou ser chato e indelicado com você, mas precisamos reduzir drasticamente essa inadimplência. Agora, o que precisa da educação, fizemos aqui, deixando claro, motivar, melhorar, dialogar com os profissionais como um todo. O sindicato, apesar de ter sido um tanto quanto desleais na minha época, não cortei um ponto naquelas greves, naquela relação que eu tinha com os profissionais da educação. Eles ensaiaram um dia de greve, foi cortado o ponto, né? É uma operação chibata ou uma operação abafa, que infelizmente há anos, né, nesses 4 anos, os profissionais sofrem. Porque eles são pressionados, tem um assédio moral nas unidades escolares. Esse ano não apareceu tanto por conta do coronavírus, da crise, mas assim, é uma relação muito difícil que precisamos motivar, precisamos dialogar com os profissionais, precisamos melhorar, sim, as unidades de ensino, precisamos dar segurança às unidades, não só dentro, como até os acessos. Tem algumas comunidades, tem algumas professoras, alguma equipe dos profissionais que se sentem inseguros para chegar no local de trabalho. Só que precisamos de recursos para isso, através da redução do IPTU. E aí, na área da saúde, o senhor já citou que pretende que pronto-socorros, nos modos como vem sendo feitos, não são a solução. E sem dinheiro, com o CREI, com todas as dificuldades que tem, qual é a solução para a saúde? É constrangedor, Vitor. Eu, na época de prefeito, eu tinha constrangimento numa cidade com 370 mil habitantes. Nós tivemos um governador, apresentei o hospital regional para ser no centro de convenções, o ministro Arthur Quioro, que foi secretário municipal de saúde aqui, aportava metade do recurso, apresentei o projeto e a área, sem embaraço, porque às vezes você apresenta uma área com problema de documentação. O centro de convenções não tem embaraço jurídico. Então, eu apresentei o centro de convenções, apresentei o projeto. O que aconteceu nos bastidores? O governo do estado não apoiou. Que era, imagina esse pronto-socorro, ali onde era para ser, com acesso fácil à área continental, ao lado da rodovia, apinhado a bairros como Bitaru e Vila Margarida, México 70, que tem moradores, só ali você fala em torno de 70 mil moradores e com acesso fácil para a área continental. Então, assim, nós precisamos dialogar sobre o São José. O Estado envia 15 milhões por mês para o Hospital dos Estivadores. Com 15 milhões no Hospital São José, ou o Estado ou a União, a gente reabre como um todo o Hospital São José. Então, a proposta, já que não deu certo o pronto-socorro, o Hospital Regional no Bitaru, que potencialize e abra todas as portas de uma forma decente e ordeira o Hospital São José. É só o Estado ou a União aportar em 15 milhões. Agora, claro, a relação com o Estado, com a União é importante, mas eu insisto, nós precisamos fazer o dever de casa. Geração de emprego e renda. O que a gente pode esperar? Se fala muito sobre a área continental de São Vicente, mas se faz pouco, né? O que a gente pode pensar em relação a isso agora, nesse momento pós-pandemia, que a gente espera chegar nesse pós-pandemia?
Sim, Roberta, a sua pergunta é oportuna. A área continental, temos área, sim, mas assim, nós precisamos de investidores. A carga tributária se concentra muito no governo federal. Nós já ouvimos várias vezes que o brasileiro trabalha 148 dias no ano para pagar impostos. Então, assim, qualquer empresário de médio e grande porte, ele quer benefícios, ele quer incentivos fiscais. Os incentivos fiscais do município, é apenas o IPTU e o ISS. O grosso tem uma parte razoavelmente grossa, que é o Estado, que é o ICMS. E todo o resto da carga tributária grossa está no governo federal. Se o Estado e a União não olhar com bons olhos a área continental, não adianta. Os candidatos, para variar, estão dizendo que num toque de mágica vai resolver e não resolve. Por 3 vezes, Roberta, eu pedi ao governador Alckmin, ele vinha muito a São Vicente por conta do VLT. E eu, por 3 vezes, pedi ao governador, tira essa praça de pedágio entre São Vicente e Cubatão, que é ali próximo ao Maitá. Né? E ele sempre desconversava. Aquela praça de pedágio atrapalha um pouco também. Né? Então, assim, se não tiver incentivos fiscais, o município faz a sua parte? Faz. Estuda a questão do IPTU e do ISS. Mas se a União e o Estado, a Ford foi embora do Estado de São Paulo, sem querer defender A, B, C ou D. O governador Dória, com todos os seus incentivos e articulações políticas, não conseguiu manter a Ford no Estado de São Paulo. Então, assim, é muita conversa fiada que o vicentino precisa estar de olho. Precisamos qualificar a mão de obra? Precisamos qualificar a mão de obra. Precisamos ter oportunidade de o vicentino estar qualificado? Precisamos. Muita gente, Roberta, me cobra, mas você fala muito, mas eles falam da minha pessoa o tempo todo, da incompetência que eu tive. Quem é que cuidou por 4 anos de todo o nível superior do Estado? Quem foi? O ex-prefeito governador, que ele era secretário de Desenvolvimento Econômico. É um sonho ter uma USP em São Vicente? É um sonho ter não só um campus, mas não só de questões marinhas, que é importante. Nós temos um campus da Unesp aqui no Bitaru, mas nós tivemos um ex-prefeito, governador, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico e não trouxe o nível superior, que era dito a pasta dele, para investir no município, a não ser lorota e de uma forma faltando com a verdade o tempo todo, e esse engodo que hoje nós estamos, com um cunhado dele de uma forma irresponsável, tocando o município. Então, precisamos, para falar de mão de obra, de qualificação profissional, precisamos melhorar a qualificação. Tivemos oportunidade, tivemos o governador que foi prefeito, e absolutamente nada fez. E a assistência social, prefeito, já que é uma área que a gente vê num período pós-pandêmico como uma grande dificuldade. Como trabalhar nessa área sem ser assistencialista, mas oferecendo aí oportunidades e reinserção de muitas pessoas. No mercado de trabalho, nós temos que qualificar essa mão de obra. Nós temos um problema sério, que alguns moradores de rua, claro que a assistência não se resume a isso, mas alguns moradores de rua não querem largar com essa condição de vivência de rua. Quando chega no período de inverno, alguns até aceitam ir para os abrigos, mas muitos não, infelizmente, e nós temos essa dificuldade. A assistência social, nós precisamos dar oportunidade para os cidadãos, nós precisamos qualificar aqueles que estão na situação de rua, nós precisamos dar oportunidades de cursos de aprendizagem, porque assim, o assistencialismo acontece, né, quando você não faz um planejamento correto e quando você não tem recurso para estruturar. Nós tínhamos um convênio que funcionava bem com o Senai e qualificarmos quase 2.000 cidadãos vicentinos numa qualificação básica, mas ajudava muito. E muitos conseguiram gerar emprego e renda daquilo que aprendia nos nossos cursos de qualificação, que era o antigo SICAP, né? Então, assim, eu pretendo retomar isso. Agora, precisamos que a gente equacione isso, né? Esse exercício econômico, Vitor, apesar de ser chato, mas é verdadeiro. A Roberta, com razão, me cobrou minutos atrás como é não fazer promessa
no período eleitoral, mas eu prefiro ser sincero, apesar de não ser virtude, é obrigação, mas eu tenho um travesseiro para deitar à noite. Billy, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Ainda tem muitas coisas para a gente discutir. Quem sabe ainda dá tempo antes da eleição. De qualquer forma, muito obrigada. Sucesso para você nessa empreitada aí. Eu que agradeço a participação. Eu sou admirador, né, da sua capacidade jornalística e a do Vitor também, que eu conheço há muito tempo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, Vitor. Valeu, Roberto. Valeu, prefeito.